Entrei na menopausa e agora? É uma pergunta que fica calando no nosso peito muitas vezes, dependendo da fase que a gente está. Fica nesse vídeo que eu vou te explicar como é que a gente pode proceder. Oi meninas, quando a gente entra na menopausa, a gente fica meio perdida. Primeiro por causa da fase que a gente está usando. E existe uma alteraçãozinha cerebral que a gente chama de brain fog, que às vezes a gente fica confusa nessa fase. E às vezes a gente não sabe muito bem o que fazer. Existe também muitos colegas médicos que ainda não aceitam a terapia hormonal. E isso também dá mais dúvidas ainda. Mas a gente está numa fase de transição, a gente respeita a opinião de cada um, porém é importante avaliar. Mas muitas vezes a gente está com uma vida sexual ruim porque a gente sente dor na relação. A gente está com os cabelos mais finos, caindo o cabelo, não dorme direito, sem libido, com dor às vezes ao urinar, com perda urinária, com cansaço horrível, que a gente não sabe como é que fazer para acabar com o cansaço. Não adianta dormir, não adianta comer e às vezes até suplementar não adianta. Às vezes ficamos irritadas, deprimidas, ficamos ansiosas, ficamos com medo e a sensação de que parece que não tem brilho mais a vida. Isso é um sintoma muito comum que temos nessa fase. E onde eu começo? A primeira coisa, eu preciso procurar um médico. Um médico de preferência que possa te avaliar como um todo. Porque muitas vezes a falta dos hormônios ele pode dar depressão. E as pessoas tendem a ir para o psiquiatra para tomar antidepressivo e muitas vezes é falta do estrogênio no receptor cerebral. E às vezes o casamento fica ruim em função da gente ficar intolerante, irritada com o marido. E muitas vezes é solucionado com uma suplementação e uma terapia hormonal. Então é importante avaliar. A vida sexual que dói também é importante avaliar a vagina para ver se ela tem um ressecamento local, se é hormonal, se tem alguma fissura, se tem alguma lesão. Avaliar também o cabelo, avaliar a tireoide, a produção hormonal. Às vezes a falta do sono também tem que avaliar a produção de melatonina, a produção de testosterona, estradiol, porque à noite normalmente é a época que a gente produz os hormônios. Mas em primeiro lugar, o que eu devo fazer? Eu preciso ter rotina na minha vida. Tentar dormir no máximo até as 11 horas. Acordar cedo. Se alimentar de maneira adequada. Tirar os produtos industrializados e comer melhor, mais natural possível. Segundo, tomar água, porque a gente não toma água. Terceiro, procurar comer o mais natural possível e variedade de alimentos. Não pode repetir os mesmos legumes. Eu gosto de verdura, só come alface e tomate. Não adianta, nosso corpo precisa de mais vitaminas, mais componentes que vão fazer a nossa homeostase. Quarto, exercício físico. Não gosto, eu também não, mas é remédio, é obrigação. Passou de 40 anos, precisamos fazer musculação 3 vezes por semana. Se eu quero melhorar o meu metabolismo, 150 minutos por semana. Se eu quero ganhar massa magra ou massa muscular, eu preciso fazer pelo menos 200 a 250 minutos de exercício de resistência, que é a musculação, posso fazer um pilates com molas, onde eu possa fazer força, ou até mesmo o crossfit, onde você vai fazer exercícios de força, porque a tendência é com a idade a gente perder a força, perder músculo e o nosso corpo ele muda de forma. Quinto, ver a parte hormonal. Primeiro, se você tem alguma contraindicação ou não. Se não tiver contraindicação, é importante usar terapia hormonal. Por quê? Porque a terapia hormonal ela vai atuar em mais de 400 receptores que a gente tem no corpo. Vai prevenir demência, vai proteger o seu coração se usado na janela de oportunidade. Proteger a sua musculatura, sua pele, sua articulação, a sua parte hormonal de libido, sono, humor. Então, você que está tendo dificuldade de relacionamento com o seu marido em casa, que tem dificuldade de ter relação sexual porque sente dor, está angustiada, deprimida, com medo, irritada,
procure seu médico para fazer uma avaliação, porque às vezes só a terapia hormonal vai ajudar bastante. Muitas vezes a gente precisa fazer suplementação. Por quê? Porque os hormônios, eles são mensageiros e ele precisa de carreadores para entrar no receptor e aí fazer o mecanismo de chave e fechadura. Então, o maior recado que eu quero deixar aqui para vocês é que assim, depois da menopausa, a gente pode ser muito mais livre, a gente realmente pode se empoderar, a gente pode ser mais a gente, falar não quando a gente quer falar não, porque a gente sempre fala muito sim, mais do que não. A gente pode ter uma saúde equilibrada, mas para isso dá um pouco de trabalho e não adianta mais ficar na zona de conforto querendo que a vida propicie mudanças. Eu preciso ir atrás. E quando eu quero uma mudança real na minha vida, tanto do ponto de vista sentimental, familiar e profissional, eu preciso sempre ir buscar e acreditar que nós mulheres que temos essa força gigantesca de ser mulher, de ser mãe, de ser esposa, de ser filha, nós temos essa capacidade. Então a gente precisa acreditar. Quebre os seus paradigmas, vá atrás de ajuda, porque tem ajuda para você. E a sua vida vai se tornar muito melhor. E tem depoimentos diários das minhas pacientes que hoje elas estão muito melhores do que eram antes. Cuide-se, veja você, deixe seu like e ponha suas perguntas, que eu tenho prazer em responder.